Pegue a sua Bíblia hoje à noite, abra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Mateus, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e o 40º livro da Bíblia. Mateus, capítulo de número, quanto? Vocês decoraram? 26. Queridos, quero ministrar uma palavra aos nossos corações hoje. O Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração nesses dias. Mais preciso, hoje ele ministrou alguns textos e eu tenho certeza que ele irá falar ao seu coração hoje. Amém, queridos? Você encontrou? Pode ficar sentado. Diz, Mateus capítulo 26, verso 14. Diz assim: então um dos 12 chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Diga comigo, pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, que era a Páscoa, os pães sem fermento, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Verso 20: chegado a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? O filho do homem vai. E ele respondeu: o que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Agora vamos lá para o verso 47, queridos. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se-lhe de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Agora você vai lá no capítulo 27, apenas o verso de 1 a 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes
e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi o quê? Foi enforcar-se. Deixa sua Bíblia aberta aqui. Pai, nesta noite nós estamos aqui diante do Senhor e da tua presença. Senhor, que a tua palavra hoje seja ministrada com uma clareza tão aberta aos nossos corações, que possamos ouvir a voz do teu Espírito, ouvir o Senhor a ministrar de uma maneira tão clara, e que possamos, ó Pai, viver um tempo extraordinário com o Senhor. Ministre, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos, e que a tua palavra, que é mais penetrante como uma espada, como de 2 gumes, que ela possa penetrar no mais profundo da nossa alma e fazer, ó Pai, algo diferente às nossas vidas. Senhor, que nesta noite o Senhor libere mentes presas neste lugar, que o Senhor abra o entendimento e os ouvidos dos teus filhos, e que eles possam em todo tempo não apenas ouvir, mas assimilar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nesta noite fique conosco, amado Espírito Santo, nos dando clareza e intrepidez do teu Espírito, para entendermos melhor a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje eu quero ministrar uma palavra de Deus ao nosso coração sobre o maior fracasso da humanidade. Diga comigo: o maior fracasso da humanidade. Nós conhecemos diversos nomes e personagens de pessoas que se tornaram os maiores fracassos, ou se tornaram fracassos na humanidade. Quando você pensa em Hitler, como que você imagina quem foi Hitler? Quando você pensa em Mussolini, quando você pensa em Nero, quando você pensa em tantos outros homens que tiveram a sua vida marcada pelo fracasso. E hoje, queridos, da época do Holocausto para cá, eu não conheci ninguém que colocou o nome do filho de Hitler. Você conhece alguém? Como é o nome do seu filho? Hitler. De Cristo para cá, você conheceu alguém chamado Nero? Não. Você conheceu alguém chamado Lúcifer, que quer dizer anjo de luz? Por quê? Porque algumas coisas marcam a nossa vida, e no contexto que estamos inseridos aqui, nós estamos dizendo, nessa questão, as marcas que ficaram foram de fracasso, e ninguém quer colocar o nome, ou atribuir o nome para alguém mais próximo de você, de filhos, netos, ou seja lá o que for, com alguém que um dia fracassou, ou escreveu a história de uma maneira ruim. Esses dias eu fui a um lugar e alguém perguntou para a pessoa que estava na minha frente: como é o seu nome? Ele falou: Gilmar. Ele falou: que isso? Esse nome não é bem-vindo no nosso meio. Porque o nome em evidência hoje é o nome de Gilmar Mendes. E a mídia propagou, isso se certo ou errado, não vem ao caso, de que ele tem sido um dos personagens mais teatrais no seu meio. Mas alguns nomes marcam a geração. Eu também não conheço, desde a época em que Cristo foi traído por Judas, alguém como o nome Judas. Alguém aqui já conhece alguém pelo nome Judas? Diego, põe uma música de fundo para mim, ou Daniel. Queridos, porque nós não queremos, mas eu quero adentrar na história, para que a gente possa hoje assimilar algumas coisas. Porque nós temos que tomar muito cuidado, para que o nosso nome, ou a nossa história, não venha a ser marcado por um fracasso. Você está me entendendo hoje à noite, queridos? Amém?
Primeiro, o nome Judas, ele é mencionado entre os discípulos como o segundo nome com maior repercussão. Dos discípulos que nós temos, os 12, o único nome mais citado acima de Judas é de Simão Pedro. O que que isso me faz lembrar? Obrigado, filha. Isso me faz entender que Judas, ele tinha uma função importante no meio dos discípulos. Ele era alguém que não apenas reverenciado, alguém respeitado, mas alguém que entre os discípulos ele era conhecido acima da média. E é muito bom eu dizer para você que eu estou falando de Judas, o Iscariotes, o que entregou Jesus por 30 moedas de prata. O Novo Testamento ele cita pelo menos 6 Judas. Judas o Macabeu, ele cita de Judas o filho de Jacó, no Antigo Testamento, perdão, Novo Testamento, vamos lá. Judas o escolhido, o Judas esse que nós estamos falando, nós temos o Judas o escolhido, Judas irmão de Jesus, Judas o Galileu, Judas de Damasco e Judas de Antioquia. Pelo menos 6 Judas nós temos referência na Bíblia. Esse Judas Iscariotes, que pertencia à tribo de Iscariotes, que era uma tribo muito renomada e muito conhecida e muito respeitadíssima, ele era alguém de uma maneira singular e de uma forma a qual ele queria servir a Deus de uma maneira extraordinária. Nós não precisamos ir muito a fundo. Ele tinha um testemunho tão irrepreensível que o próprio Senhor o chamou para ser tesoureiro da equipe. Para quem que nós confiamos a nossa finança ou para ser tesoureiro de algo nosso? Para alguém que nós sabemos que tem uma índole irrepreensível e alguém que nós sabemos que o seu nome é bem conhecido. Então a primeira característica que nós pegamos aqui é que Judas não era quem nós pintamos no final, mas Judas se perdeu no meio do caminho. Eu já há muito tempo o Espírito Santo de Deus tem falado sobre isso às nossas vidas. Nós temos às vezes se perdido no meio do caminho. Na célula quarta-feira eu compartilhei com os irmãos que estavam, eu acho que foi na célula, se não foi vocês me perdoem, que alguém um dia disse assim: a meia vida aos 40 anos, nós construímos a nossa vida em 40 anos e tentamos manter ela os outros 40. Judas construiu a sua vida, a sua índole em 40 e perdeu depois disso. Talvez você diga assim: pastor, mas aonde Judas errou? Aonde Judas falhou? Aonde Judas se perdeu? Nós encontramos alguns indícios de Judas muito interessantes. Primeiro, Judas foi o único dos discípulos que não foi chamado por Jesus, mas ele se chamou. Abra comigo lá, você marca a sua Bíblia aí nessa referência. E você abra comigo lá em uns capítulos anteriores, Mateus capítulo 8. Verso de número 19, diz assim: então, aproximando-se dele, um escriba, e aqui está se referindo a Judas, disse-lhe: mestre, segui-te-ei para onde quer que fores. Aí no verso de número 20, Jesus diz assim: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Qual é a resposta que Jesus está dando aqui para Judas? Judas, você é um homem
um escriba, um homem sensato, um homem rico, um homem de muitas posses, um homem de família respeitadíssima. Mas eu quero dizer para você, Judas, que a raposa tem seu covil, mas eu não tenho aonde reclinar minha cabeça, eu não tenho nada para te oferecer. Queridos, alguns historiadores afirmam que Judas, ele era tão prepotente, que ele se convidou a ser discípulo de Jesus, porque ele se achava acima da média. E alguns até dizem que não está na Bíblia, mas que ele diz assim: olha, Jesus, eu estou me oferecendo ao Senhor, eu tinha a oportunidade de seguir outros, mas eu estou dando a prioridade de seguir você. Judas, ele decidiu seguir a Jesus, mas ele não decidiu tratar o seu caráter. Então por que Jesus o confiou o financeiro, ou seja lá o que for? Por um detalhe: pela índole em relação que ele se dava com os tributos e as suas administrações. Os pais de Judas, que nós não temos menção de quem são, era alguém que tinha sonhos para o filho, era alguém que tinha projetos para os filhos, porque o nome Judas quer dizer elogiado. Os pais, ao gerarem Judas, o seu filho, eles escolhem o nome Judas, porque eles querem dizer assim: olha, elogiado. Eles tinham um propósito definido para Judas: olha, você vai ser elogiado, você vai ser alguém acima da média, você vai servir, você vai assim. Por isso que nós encontramos pelo menos seis citações de outros Judas na Bíblia, fora os que não foram citados e não tiveram a sua referência para ser citado. Era um nome comum, era um nome como nos dias de hoje: João, Pedro, e assim vai. Mas Judas, ele de elogiado, ele se tornou alguém reprovado por Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui hoje à noite, queridos. Por que você serve a Cristo? Para ser elogiado pelos homens, ou para ser aprovado por Deus? E eu vou dizer para você: para ser aprovado por Deus, quase que por unanimidade você vai ser reprovado pelos homens. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor diz assim: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e nem os seus os meus. O Senhor, ele anda na contramão deste mundo. É só você pensar nas decisões que você teve que tomar na sua vida. Você fala assim: olha, eu preciso tomar uma decisão, e a decisão que eu olho correta hoje seria essa. E quando você entra no santo do santo, através da oração, dos jejuns, das súplicas, Deus, ele te revela algo completamente diferente no teu secreto em oração. Então nós entendemos que a família de Judas sonhava alto com ele, e Judas sonhava, mas a sua arrogância, a sua presunção o estragou. Queridos, o Evangelho diz que no reino dos céus, quem quer ser o maior aqui será o menor lá, e quem quer ser o menor aqui será o maior lá. A primeira questão que a gente precisa entender, que quando nós decidimos que o nosso nome seja elogiado por Ele, nós temos que nos tornar o menor entre todos, para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Ele já começa, Judas, ele foi o único discípulo que não foi escolhido. E você sabe como eram as escolhas de um discípulo nesta época? Todo jovem aos 15 anos, ele sonhava se matricular numa escola, ou era a universidade da época, onde um rabino
selecionava as instruções, e não só as instruções teóricas, mas também a de vida. E o sonho de cada garoto desse que era matriculado nessa escola era ver o seu rabi, mestre, passar por eles e ouvir aquela frase que era a frase chave, como se eu passasse aqui no meio e falasse assim: Pedro, vem e segue-me. Essa era a expectativa de todos aqueles que estavam inseridos nesta sala ou nessa aula com o rabino. E o melhor que nós tivemos foi o Gamaliel. Então ouvir a palavra vem e segue-me era mais do que uma vitória, era um troféu. Gamaliel me chamou, o mestre me chamou. Uau, que privilégio! E Jesus, como mestre, como rabi, ele faz as mesmas coisas com os discípulos, não com a faixa etária na sua adolescência ou juventude, mas ele pegou aqueles que já estavam sendo desacreditados de tudo. Pedro, vem, segue-me. Simão, Mateus, outros, vem e segue-me. Todos eles ouviram o chamado do mestre à sua vida e o obedeceram e o seguiram. Só que não acabou lá não, queridos. Até nos dias de hoje, Jesus continua a chamar os teus filhos e dizendo, pelo seu nome, dizendo: Sandra, vem e segue-me. Judas foi o único que não foi chamado da mesma forma que os demais. Eu quero falar de algumas qualidades de Judas. A primeira, além de uma pessoa bem estudada, líder com grande capacidade nos assuntos financeiros, ele era respeitadíssimo. Quando Jesus disse assim: eis que eu digo que o traidor senta à mesa, todos os discípulos questionaram a eles mesmos: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Sou eu? Nenhum deles apontaram para Judas, para dizer: será que é Judas? Segundo, além do seu sobrenome, que era muito comum na época, e por ser por tradição, ele carregava dentro de si uma herança familiar, que era inclusive do seu sobrenome Iscariotes, muito forte. Por que você acha, por exemplo, meu sobrenome é Reis? Nós temos aqui Oliveira, temos outros sobrenomes. Então, você está dizendo de que linhagem que você pertence. Inclusive, os Oliveiras, o que tem o sobrenome Palmeiras, todos estão ligados à linhagem judaica. Olha que interessante. E aí, pelo sobrenome, eles sabiam de que família que eram. Lembra do Judas, o tetrarca? Lembra de outros? Simão, o Pedro. E assim eles vão enumerando. Então, ele tinha uma posição diante da sociedade, diante de todos, respeitadíssimo. A questão que hoje, quando a gente fala assim: olha, eu quero falar sobre Judas, quero nem saber de Judas, mas conhecer a história é muito importante para a gente entender o que está por detrás sobre isso. Nós não podemos desconsiderar que Judas conviveu com Jesus. Judas pregou o evangelho a outros, mas mesmo fazendo tudo que era certo, ele ainda não tinha mudado a sua personalidade de quem ele era. E a sua personalidade o entregou ou o condenou lá na frente. Queridos, entenda uma coisa hoje à noite: não basta
apenas fazer o que é certo. Nós temos que ser a mudança que o mundo espera em nós. Porque fazer o que é certo todos podem fazer, mas ser a mudança e com a mudança fazer o que é certo, poucos podem fazer. Queridos, qual a área na nossa vida que ainda precisa ser mudada ou precisa ser trabalhada? Essa semana, no meu tempo de oração, se não me falha a memória, pela madrugada, eu lembrei do Salmo 119. E eu fiz daquele salmo a minha oração, não porque eu estava em dúvida, mas porque a gente esporadicamente tem que fazer essa oração. Falei: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas por amor da justiça ou do teu nome. E depois de fazer essa oração, eu fui a Gálatas 5, 21 e 22, que fala sobre o fruto do Espírito, que é a marca de uma pessoa que está ligada na videira. E eu não apenas li a cada fruto, mas eu comecei a fazer uma exegese, uma interpretação daquilo e para aplicar na minha vida. Em seguida veio aquele outro texto que diz assim: olha, do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma? Há uma outra tradução de salvação. Essa está relacionada exatamente a Judas. Ele fez o que era certo, o que apontava a ser certo, o que apontava a ser o caminho. Ele caminhou com o mestre, ele estava lado a lado com ele, mas ele não se permitiu conhecer a ele mesmo diante do Deus que estava ao lado dele. Tanto que ele rejeitou estar com outros a andar com Jesus. Ele se ofereceu a ser um dos seguidores de Jesus. Mas a diferença primordial estava aqui, que ele não se permitiu se conhecer em Jesus. E sabe por que nós às vezes não nos permitimos? Porque nós temos medo de nos conhecer em Jesus, quem nós somos. É isso, querido. Nós temos medo de conhecer quem nós somos em Jesus. Isso nos traz um pouco de insegurança, de medo, de arrepio. Isso nos traz um pouco de incerteza, de saber assim: eu vou me conhecer, e como que será a minha reação diante disso? Foi isso que Judas ele fez, que ele não se conheceu. E sabe quando que Judas se conheceu? Quando ele entregou Jesus por 30 moedas, e nós acabamos de ler aqui de prata. Nós acabamos de ler o texto aqui. Depois dele ter feito isso, bateu o remorso, ele voltou para devolver, e os homens debocharam dele. Naquele exato momento, Judas conheceu quem ele era em Cristo Jesus. Abra comigo em João capítulo número 12, deixa escrito aí, verso de número 4. Evangelho de João. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume
por 300 denários e não deu aos pobres? Porque não vendeu este perfume por 300... Não, e verso 6, isto disse ele, não porque tiveste cuidado dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela, o quê? Lançava. Judas, ele dá indícios de quem ele era. Ele traiu Jesus porque estava predestinado? Não. Ele traiu Jesus por ganância? Talvez sim. Ele traiu Jesus porque ele tinha problema com dinheiro? Ele queria muito mais? Talvez sim. Mas a Bíblia a cada passo vai revelando o caráter e a índole de cada pessoa. Na vida de Judas aconteceu o maior fracasso porque ele recusou a maior oferta que ele poderia ter. Queridos, no texto de Mateus, agora você volta lá que você marcou 27, verso de número 5, depois dele ter traído, o verso de número 5 diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou e foi o quê? Enforcar-se. Tem muita gente que diz assim, Judas morreu enforcado. Não, a Bíblia diz que ele foi se enforcar, mas não diz que ele se enforcou. É uma observação muito clara para a gente fazer. A Bíblia não diz que ele se enforcou. É a mesma coisa aqui de um de vocês falar assim, eu vou para Marília, vou para São Paulo, mas foi. De repente você desistiu no meio do caminho. Mas nós não encontramos mais nenhum registro após isso de Judas. Mas as Escrituras nos diz que ele foi se enforcar, mas não diz que ele se enforcou. É uma observação muito clara que nós temos que ter com a aplicação da Bíblia e da palavra. Mas em tudo isso, a intenção dele era ir se suicidar. Mas aí o próprio Senhor dá a grande oferta na vida dele, para que ele pudesse se arrepender e voltar atrás da sua decisão. Sabe, meus queridos, nós recebemos essas ofertas da parte de Deus diário na nossa vida. Sempre. E às vezes nós recusamos a oferta que Deus tem nos dado. Às vezes é uma oportunidade que nós rejeitamos e não volta nunca mais. Às vezes é uma oferta de nós nos arrepender do nosso pecado, do nosso erro, da nossa omissão, das nossas fantasias, e nós decidimos como Judas ir se enforcar com os nossos pecados, mas não receber o perdão de Deus sobre a nossa vida. Quantos estão me entendendo hoje à noite? Diga amém, queridos. Judas não havia se arrependido, essa é a diferença, que o texto diz que ele compungido de remorso. Qual a diferença de um arrependimento e de um remorso? O remorso, o que acontece, queridos? A pessoa diz assim, olha, eu não gostei, estou me sentindo mal diante daquilo. Ela pode chegar até como Judas, devolver o ato que ela cometeu, o delito, está aqui, não quero mais. Mas quando ela sai dali para frente, ela não muda a sua atitude. Isso é o que? Remorso. O arrependimento não. Olha, eu me sinto tão mal, tão sujo, eu não sei onde pôr a cara, estou morrendo de vergonha, mas eu estou restituindo, e daquele dia em diante ela volta a não praticar as mesmas coisas que ela praticou. Sabe, querido, nós vivemos dias que há muito Judas no nosso meio.
que não são chamados, mas que se chamam, e que não permitem conhecer a sua identidade em Cristo Jesus. Olha só. E que seguem caminhando achando, eu estou servindo, eu estou fazendo, as coisas estão acontecendo, mas ele não guarda o que é o principal, que é trabalhar a sua personalidade, o seu caráter, a sua alma, a sua vida, para que ele, junto com as multidões que ele tem investido tempo, possa chegar ao destino final em segurança e tranquilidade. Amém, queridos? Há muita gente igual Judas, sabe que fez errado, vem um remorso, mas aquele remorso, ele se torna apenas mais um remorso, porque no dia seguinte está cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas culpas, e dando as mesmas desculpas para os seus erros. Já se tornou um erro de estimação. Lembre-se, Judas quer dizer elogiado, mas Judas fez com que o teu nome fosse reprovado, e não foi reprovado pelos homens, reprovado por Deus. Deixa eu dizer algo para a nossa vida. Você pode ser reprovado por toda a humanidade desse universo, mas não permita ser reprovado por Deus. Você pode ter os elogios, os carinhos, o respeito de todas as pessoas desse universo, mas não perca a autoridade e o respeito que Deus tem em favor da sua vida. Porque você precisa decidir se você procura o glamour deste mundo, que é aplauso, elogios, estar bem, ou se você procura estar bem, preste bem atenção, com Jesus. Quando nós saímos de casa para vir à igreja, todos os dias que nós temos o compromisso aqui, hoje nós já estávamos prontos, 5 horas da tarde já estávamos prontos, olha, 5 e pouquinho. Chamei minha esposa, eu sou autoridade da minha casa. Chamei meu filho, não é uma indireta para quem chegou atrasado não, pelo amor de Deus. Eu só estou citando um exemplo. Chamei eles, falei assim, vamos ter um tempo de oração. Nós começamos a agradecer a Deus pela oportunidade de servi-lo. Agradecemos a Ele pelo dia maravilhoso que Ele deu hoje. Agradecemos a Ele por cada oportunidade durante o dia. E nós falamos assim, Senhor, abençoe cada pessoa que vai estar no culto, abençoe esse tempo maravilhoso. Olha, que cada família que chegar lá seja extraordinária e seja abençoada. Mas sabe o que é o mais gostoso? É você terminar a oração, você vê o seu filho assim, pai, me dá um beijo, pai, me dá um abraço. Não tem preço, gente. A gente tem que ensinar para os nossos filhos o que é honrar a Deus com as nossas atitudes, e que servir a Deus não é um peso, é uma alegria. Tem gente que parece que está servindo a Deus e parece assim, se chamou, eu estou aqui fazendo um favor para Deus, igual Judas, né? Eu sou um cara bom, eu sou um camarada. Não, nós estamos aqui servindo a Ele com amor e com alegria. Eu vejo a minha esposa hoje, quando nós estávamos na reunião da junta aqui de manhã, ela subiu lá, ajeitou a salinha e tal. Ela chegou em casa, não parou, foi fazer outras coisas, imprimiu, cortou e não parou. Eu falei assim, mulher, tu é uma mulher de aço, hein? Ela, por isso que eu casei com você. Se fosse à noite, o avivamento tinha descido. E aí, gente, é tornar o nosso ambiente de convívio tal. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei como foi o ambiente de convívio de Judas. Será que ele não teve alguém que formasse o caráter dele?
E isso também não serve de referência para todo mundo, porque também você não pode usar isso como amuleto. Eu sou assim porque meus pais eram assim, meus pais não deram educação, mas Deus te deu uma oportunidade para mudar a sua história, em nome de Jesus. Você está me entendendo hoje à noite, queridos? Judas, ele confessou a sua consciência pesada, mas ele não deixou de seguir as práticas que ele caminhou. Ele preferiu ir se enforcar, como diz o texto. Vamos dizer que ele se enforcou, vamos ter uma ideia aqui. Mas ele decidiu ir se enforcar do que receber o perdão de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar como eu estou enxergando, mas isso é orgulho. Gente, a pessoa decidir tirar a vida do que fala assim, tá bom Deus, muito obrigado Jesus por ter me perdoado. Você tem um outro nome para dar para isso, senão orgulho? Não tem. Queridos, o que tem matado a nossa geração nos últimos dias é a falta de reconhecimento de autoridade. Isso dentro de casa, filhos que não respeitam pais, que consequentemente não vão respeitar professores, diretores, pastores, dono de empresa e uma série de coisas. E a outra é o complexo de superioridade que abre porta para o orgulho. Eu sei, é isso e ponto final. Mas hoje Deus está dando uma oportunidade para todos nós que estamos aqui hoje, para nós honrarmos o nome que Ele nos deu, elogiado, e que a gente não seja reprovado. O suicídio é uma das artimanhas do diabo para tentar destruir toda a nossa vida e todo o nosso contexto. O suicídio para algumas pessoas é o escape daquele momento horrível que ele está passando, ou de vergonha, porque ele foi se suicidar, porque ele morreu de vergonha, não só diante de Jesus, mas dos discípulos que viveu com ele, e diante de todos, porque a partir daquele momento Judas passava, todo mundo dizia assim, lá vai o traidor. Ele não aguentou a tamanha humilhação. O próprio Jesus, pela sua graça, deu oportunidade. Ele rejeitou a oportunidade, rejeitou a graça, e ele perdeu a oportunidade de mudar a história do nome. Davi, ele pecou. Ele premeditou o assassinato de um dos seus soldados, além de roubar a esposa. Mas ele recebeu o perdão de Deus. Ele aceitou ser tratado por Deus. E depois a Bíblia diz que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Amém, queridos? A gente olha para Moisés, a gente fala, Moisés foi um grande líder, um grande libertador. Mas você esquece de uma parte sombria que teve na vida de Moisés. Ele matou um soldado hebreu. O que eu quero dizer com isso hoje à noite, queridos? Todos nós que estamos aqui erramos. Todos nós erramos. Mas a gratificação em Cristo Jesus é não permanecer no erro, mas reconhecer o seu erro, confessar, pedir perdão pelos seus pecados, os seus erros, e não pecar mais. Você lembra aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? A lei disse que nós temos que apedrejá-la até a morte. E Jesus, sabendo que ela não adulterou sozinha, o que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos devagarzinho foram saindo, mas o que Jesus fez questão de frisar para ela? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você perdeu sua identidade no meio do caminho, mas hoje eu restauro. Mas tem uma promessa.
você vai e não peques mais. Amém, queridos? O que é evangelho ou cristianismo senão um bando de pecadores correndo atrás da graça de Jesus, dizendo assim: Senhor, se há alguma coisa na minha vida, me ajude a vencer. Isso é cristianismo. Queridos, eu vou fechar a mensagem com uma pergunta. Você está preservando o seu nome? Como está seu nome diante das pessoas que sabem que você é cristão? Aquele ali é um Judas, é um traidor. Aquele ali é crente, é crentinho. É crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Nada contra a Raimunda, tá? Nada contra você, viu, filha? Esse aí é crente borboleta, só fica voando. Esse aí é crente macarronada, só aparece de domingo. Esse é crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Como você é conhecido? Não, aquele ali, eu posso confiar na Alda, porque olha, aquela mulher é uma mulher de oração. É do reprepé, olha, ela pega o telefone, já sabe o meu nome, já sai entregando tudo. É a Alda Kodak, revela tudo. Como que você é visto por Deus? E depois como isso se reflete para a sociedade? Como você tem construído a sua identidade? Como você tem mantido a sua identidade diante de Deus? A sua identidade é formada pela sua índole, pelo seu caráter, a ponto das pessoas falarem assim: você é cristã? Sou. Logo eu percebi. Essa sua serenidade, essa tua maneira de falar. Igual quando Jesus foi entregue, logo em seguida que Judas o entregou, Pedro foi seguindo de longe. Aí chegou uns e disse assim: olha, tu és um dele. Ele falou assim: não sou. Falou: tu és, porque você anda igual, fala igual, e você tem a mesma coisa. Ou seja, o cristianismo, ele tem uma marca, e a marca que ele tem nas nossas vidas, nós não precisamos estar apenas bem vestido, ou de terno, ou de saia, mas a marca de Cristo é conhecida pelos frutos dele na nossa vida, e os frutos dele na nossa vida é reconhecido através da sociedade. Por quê? Porque a sociedade não tem um fruto do Espírito, mas nós, o que temos o Espírito Santo do Senhor, possuímos o fruto do Espírito, e pelos frutos a sociedade conhece a árvore. Entenda hoje à noite, queridos, nós fomos chamados para honrar o nome de Cristo em nossa vida, e para honrar o nome que Ele deu para nós. Verônica, a escolhida; Priscila, a elogiada. Porque o próprio Senhor diz para Judas: ai daquele de onde veio o escândalo, porque é melhor você lançar uma pedra com a ponta da corda na água e a outra no seu pescoço, do que ser causador de escândalos. O que Ele está dizendo para nós? Não escandalize o nome dEle, mas honra o nome dEle através da sua vida. Judas tinha tudo para dar certo. O elogiado, uma das famílias patriarcais mais ricas, não era a mais rica, mas era uma das que mais tinha poder econômico. Um homem inteligentíssimo, um homem da corte, um homem que se ofereceu a andar com Jesus, e Jesus disse assim, não recusou, só falou: eu não tenho proposta.
Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. É isso que você quer? Se é isso, vem, pode vir. Mas ele gerou uma expectativa de que Judas pudesse honrar o nome dele. Queridos, como nós temos honrado a Deus na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa vida de santidade, a nossa pureza sexual. Como que nós temos honrado? Não chegue no final da sua vida como Judas, a ponto de não aguentar suportar a pressão e tentar tirar a sua própria vida. Mas chegue no final da sua vida com honra e com aplausos dos céus, a ponto que o Senhor diz: benditos do meu Pai. Se coloque em pé hoje à noite, queridos. Quero orar pela sua vida neste momento. Queridos, meu intuito aqui em nenhum momento é apontar algo na sua vida, até porque não tem nada para apontar aqui. Mas o meu intuito hoje é fazer com que você chegue a uma reflexão madura e sadia de como está a sua vida. Eu não li um texto, mas tinha um texto muito importante aqui, um dos versículos, deixa eu ver se eu acho aqui, que diz que Pedro, ele se entregou ou se perdeu, ou seja, Pedro não, Judas, ele não estava perdido, ou seja, ele se perdeu na caminhada. A questão, queridos, sabe o que acontece? É que às vezes a gente se perde na caminhada e não percebe. Não é no início, às vezes, e nem no fim, mas é na caminhada que nós nos perdemos. Eu quero orar com você hoje à noite, aí mesmo onde você está. E eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus fale de uma maneira muito aberta e clara aos nossos corações. Pai, nesta noite, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua presença. A palavra do Senhor é um livro de acertos e de erros. O Senhor não faz questão de apenas fazer como os livros de autoajuda e contar apenas os acertos, mas o Senhor deixa muito claro os erros e os acertos. Os acertos para que nós possamos nos inspirar, e os erros para que nós venhamos não cometer as mesmas falhas que outros cometeram. Queremos, ó Deus, nessa noite pedir ao amado Espírito Santo que o Senhor venha sondar os nossos corações nessa noite. Nós não queremos, ó Pai, que a nossa vida se torne como a vida de Judas. O final de Judas apenas revelou o seu percurso durante a vida, e nós queremos que durante a nossa vida nós possamos desfrutar do mais, do melhor e do aprazível do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe, meu Pai, a vida de cada pessoa que chegou aqui hoje à noite. Abençoa a vida de cada família que está aqui hoje à noite. E nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor irá fazer. Senhor, eu sei que há muitas áreas da nossa vida que precisam ser mudadas e precisam ser transformadas. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, faça essa mudança em nós, e que nós possamos viver dias extraordinários na Tua presença e diante do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, queridos? Aplauda Ele bem forte hoje à noite.